Vamos falar agora pela manhã sobre retomada. Eu não sei o que você já conquistou na vida, se você chegou onde você queria. Talvez como profissional, talvez como pai de família, talvez como já um aposentado, você chegou onde você queria, né? Em outras áreas, bens, formação, você chegou onde você queria e descobre que não tem mais nada para conquistar. Ou então você parou de conquistar, desistiu porque lhe faltam recursos, energia, tempo para seguir atrás de sonhos, de conquistas e outras coisas. Eu quero ler com você um episódio que trata de um homem que tinha chegado onde queria e descobriu que faltava tudo. Lucas 19, de 1 a 10, a história de um velho conhecido nosso, desde os tempos de EBF, quando a gente estudava a história de Zaqueu, o baixinho que subiu na árvore. Essa era o resumo da história. Zaqueu, o publicano. Lucas 19, 1 a 10. Vamos ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Conquistas. Eu não sei onde você já chegou, o que você conquistou, o que você parou de buscar, mas é certo que você vai descobrir, cedo ou tarde, como Zaqueu, que mesmo tendo tudo, mesmo sendo rico, mesmo tendo alcançado de forma lícita ou ilícita o status, a posição, os bens, tudo aquilo que você tem, nada disso vai preencher a sua vida, os anseios do seu coração, satisfazer você e dar sentido à vida. Então é preciso, como Zaqueu, uma retomada, talvez uma guinada na vida, para aprender o que realmente tem valor e colocar as coisas no seu devido lugar. Com base numa palavra que Zaqueu usa, mas que você vai ver que é a atitude de Zaqueu o tempo todo, eu quero meditar com vocês. Quando Zaqueu diz na palavra que ele dirige ao Senhor: Senhor, resolvo dar, eu tomo uma decisão aqui agora, e depois nós vamos ver no desenvolver do texto que a forma como Zaqueu diz isso eu estou fazendo isso agora, comecei e não vou parar. A gente vai ver isso. Zaqueu nos ensina, ou a história de Zaqueu nos ensina, que para retomar é preciso se posicionar, é preciso resolver, é preciso tomar decisões, tomar resoluções. Jesus está andando
por Jericó, está indo para Jerusalém, já próximo do seu sofrimento, da obra que ele veio cumprir, designado pelo Pai. E Jesus passa por Jericó. Jericó era uma cidade bonita, tinha a velha Jericó, destruída por guerras e por batalhas e tudo mais, e a nova Jericó, né, que eram próximas, né, praticamente a mesma cidade, mas é uma cidade bonita, usada por Herodes como cidade de veraneio. É uma cidade que foi dada por Marco Antônio a Cleópatra, quase um século antes, como presente. Imagina você, menina, ganhar de presente do seu namorado uma cidade, né? Quem pode, pode, né? Então, era uma cidade que, por todas essas coisas, tinha muitas características boas. Uma delas é que as ruas, lembra que não é como nós temos hoje, mas as ruas principais eram enfeitadas com árvores. E algumas dessas eram os sicômoros, esse tipo de árvore a que Lucas se refere nesse texto, que é uma árvore cujos galhos, o tronco, né, os galhos mais grossos são perto do chão. Daí a facilidade de Zaqueu, um baixinho, subir, né? Mas é uma cidade onde era uma das 3 centrais de fiscalização do Império Romano na Palestina. A outra ficava em Cafarnaum, perto do Mar da Galileia, mais ao norte, e a outra era Cesareia, já no Mar Mediterrâneo, né, uma cidade litorânea. Jericó está a uns 20 e poucos quilômetros a nordeste de Jerusalém, então está bem no meio ali da Palestina. E essas 3 cidades funcionavam como centros de arrecadação dos impostos. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos. E Lucas diz que mais do que isso, Zaqueu era o chefe. Era alguém que tinha pessoas sob a sua liderança. Então Zaqueu era esse homem que é rico, tem tudo, o texto diz isso, mas tem algumas dificuldades. E eu quero começar vendo com você aqui que para retomar como Zaqueu, para recomeçar a vida, é preciso se posicionar enfrentando os obstáculos para estar próximo a Cristo. Zaqueu é um homem que é rico, mas detestado. É um homem que tem poder, mas tem suas limitações. Ele fica sabendo daquilo que aconteceu, das coisas que aconteceram, e há poucos dias, ou há pouco tempo, Jesus curou um cego entrando na cidade. E a fama de Jesus já corria, e Zaqueu quer conhecer, quer ver Jesus. Mas há impedimentos para Zaqueu. Primeiro que tem uma multidão. Ele não consegue chegar perto. Segundo que ele é baixinho, nem de longe dá para ver, né? Outra coisa, essa multidão sabe quem é Zaqueu. Jesus não sabe, isso na cabeça de Zaqueu. Para furar essa multidão que me odeia, que me detesta, porque eu sou um coletor de impostos dos judeus para os romanos, sou um cara corrupto, eu roubo o dinheiro dos outros, certamente eu vou ter que passar por essa gente, e na hora que eu estiver chegando, não vai dar certo. Então, Zaqueu precisa de criatividade, ele quer ver Jesus, quer estar perto, quer se aproximar. E aí Zaqueu precisa tomar algumas decisões. Primeiro, Zaqueu tem que deixar o seu posicionamento social de lado. Zaqueu faz 2 coisas que a gente só vê criança fazendo: correr pelo meio da rua e subir em árvore. Então Zaqueu, um homem rico da cidade, né? Apesar do modo como ele ficou rico, era da High Society. Você imagina ver um homem desse correndo pelo meio da rua, só para ver uma outra pessoa, e sobe numa árvore. Então Zaqueu tem que usar de criatividade para chegar perto de Jesus. O curioso, e
já foi falado isso aqui hoje, não existe diferença de raça, de classe social, de formação para Deus. Eu gosto de pensar que Jericó foi esse palco onde duas pessoas diferentes foram alcançadas pelo mesmo amor, pela mesma busca. Pouco tempo antes, um cego, mendigo, pedindo esmolas, é alcançado pelo amor de Jesus Cristo, é transformado, é trazido para perto e passa a seguir Jesus. E a gente vai ver aqui que agora há um homem abastado, que não precisa de mais nada, mas que tem uma busca incessante no coração. E é por isso que ele quer dinheiro, por isso que ele quer poder. E Zaqueu começa a descobrir, nesse vislumbre que ele tem da pessoa de Jesus, que há algo muito mais precioso e que ele precisa correr atrás. É preciso se posicionar, é preciso resolver, é preciso tomar decisões para enfrentar os obstáculos que impedem você de se aproximar de Jesus Cristo. E eu fico pensando nos nossos próprios impedimentos. Talvez sejam diferentes do de Zaqueu. Talvez você não seja baixinho, né? Mas pode ser a falta de instrução. Então você fala, eu não estudei muito, então não tenho como conhecer Jesus mais de perto. Não tenho como me aproximar. Ou a falta de recursos, talvez o impedimento de situações familiares. Não, se eu quiser conhecer Jesus, me interessar por esse negócio de igreja, de fé, meus familiares, meus amigos vão me abandonar, né? E você tem que, para retomar a sua vida, recolocar a sua vida num rumo de valores que sejam eternos, você vai precisar passar por cima desses obstáculos. Talvez você tenha que bancar a criança, talvez você tenha que correr pela rua e subir em árvores, fazer coisas que as pessoas podem criticar e não vão entender, mas talvez você precisa se posicionar dessa forma para se aproximar de Jesus. Mas é preciso se posicionar também aproveitando as oportunidades de estar com Cristo. Tudo que Zaqueu queria era ver Jesus, estar perto quando ele passasse. Jesus ia passar, isso está nos versos 3 e 4. Ele queria ver, Jesus ia passar, a multidão ia embora levando Jesus e a vida ia seguir. E é aqui que eu me refiro ao que nós acabamos de cantar. Zaqueu queria ver Jesus. E a gente canta, abra os olhos do meu coração que eu quero te ver. Aconteceu algo que Zaqueu não esperava. Zaqueu é surpreendido pelo olhar de Jesus em sua direção. Aquele que queria ver, estava sendo visto. E mais do que ser visto, o texto diz que Jesus, quando passa, olha para cima, fala com ele, chama pelo nome. Como é possível? E não apenas isso, Jesus diz, Zaqueu, desce porque eu quero ficar na tua casa, porque isso, o texto diz isso me convém, ou é necessário que eu fique na tua casa hoje. É impressionante. Zaqueu toma um susto, esse homem sabe meu nome, era eu que estava querendo ver, e ele já me conhece. Talvez Zaqueu pudesse dizer, Jesus, rapaz, obrigado pelo convite, mas eu não avisei a Dona Maria que vou levar a gente para almoçar, ficar lá em casa hoje. A casa não está preparada, né? Então, quem sabe outro dia, quando o senhor estiver passando por aqui, no Jericó, a gente se programa, né? Aí o senhor dorme lá em casa, né? Deixa eu organizar algumas coisas primeiro. Ou, quem sabe, numa fração de segundo, porque o texto diz que ele desceu depressa, mas quem sabe numa fração de segundo possa ter passado pela cabeça de Zaqueu. As pessoas sabem quem sou eu. Receber um homem desse que é considerado gente boa, um rabi, um homem santo, não vai fazer bem para a reputação dele.
Então, Zaqueu podia ter pensado nesse monte de desculpas para dar. Mas Zaqueu resolve superar mais esse obstáculo. Ele resolve aproveitar a oportunidade de estar com Cristo. E o texto diz que ele desce depressa, né, prontamente e alegre, feliz. Não quero saber o que vai dar. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Jesus, né? E depois a gente vê o que dá, mas não posso perder a oportunidade. Zaqueu dribla essa aparente inconveniência do não programado. Não estava, era um dia para ser comum, era um dia para ser normal. Eu ia continuar depois com o meu trabalho, mas essa oportunidade surpreende. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, ele me conhece pelo nome. Eu preciso saber do que se trata isso. Pergunta para nós, o que acontece quando você tem oportunidade de desfrutar de Jesus mais de perto? Indo para a igreja, ou numa vida devocional mais constante. Talvez você tenha que reformular a sua agenda, deixar pessoas de lado, deixar a opinião das pessoas de lado, talvez se expor. E veja bem, mais para pessoas do que para Deus, porque diante de Deus, Deus conhece o nome, né? E o nome revela muito o caráter da pessoa, ou aquilo que a pessoa não é, se contradizendo. Zaqueu significa justo, e é uma ironia que um homem justo seja corrupto, ativa e passivamente. Além de pegar dinheiro para si, ele faz com que outras pessoas participem da maracutaia, né? Me faz lembrar um personagem da dramaturgia cômica televisiva do Brasil chamado Justo Veríssimo, que era aquele que tinha raiva de pobre, né? Esse era Zaqueu. Zaqueu queria quanto mais tirar das pessoas para ter para si, esse era o justo. Então, quando alguém chamava Zaqueu pelo nome, na verdade era um deboche. Esse é o justo, beleza? Você passou lá no meu negócio ontem, né, para cobrar, né, o imposto? Justo. Jesus conhece Zaqueu pelo nome. Talvez você tenha que descer da árvore, não perder a oportunidade de se expor a Jesus. E isso vai custar alguma coisa. Então, para retomar, é preciso se posicionar, superando os obstáculos para chegar perto de Cristo. É preciso se posicionar aproveitando as oportunidades de estar com Cristo. Mas também, por último, para retomar, é preciso se posicionar submetendo-se à transformação causada por Cristo. O texto continua dizendo que Jesus entrou na casa dele, e a palavra que Jesus usa para se hospedar é passar tempo. Quem sabe Jesus tenha dormido ali uma noite, mas a verdade é que Jesus passou um tempo ali, e isso foi suficiente para mudar a vida de Zaqueu. Jesus já tinha criticado aqueles que, por preconceito, detestavam os publicanos. Jesus já tinha comido em outras ocasiões. Lembra quando ele chama Mateus, que diz que Mateus abre a casa dele e dá um banquete? Mateus era outro publicano, né? E aí Mateus, só que isso lá em Cafarnaum, e Mateus abre a casa dele para um banquete onde Jesus está comendo com essa gente. E aí os fariseus falam: santo, profeta, homem de Deus, olha aí comendo com essa gente. E Jesus repreende a turma por odiar os publicanos. Pelo contrário, Jesus ainda diz que, olha, fariseus, as meretrizes e os publicanos vão preceder vocês no reino. Eles vão chegar antes, porque eles sabem quem são e se consideram carentes de Deus, de salvação, de transformação. Não, vocês já estão prontos, já são santos, não precisam de nada. Eles vão chegar no reino. E Jesus novamente
se abre para um publicano, para um maioral dos publicanos, um mestre em corrupção. Jesus vai para a casa dele. E eu garanto para você que se fosse eu seria um dos fariseus a criticar. Como é que pode o Senhor, jantando com um homem desse, conversando, batendo o maior papo, comendo na mesa junto com ele, rindo, né? Esse tipo de preconceito que precisa ser quebrado. Mas o texto diz que entre mentes, é a primeira palavra do verso 8, enquanto isso, enquanto a multidão está batendo boca, discutindo sobre quem é Zaqueu e o que Jesus está fazendo ali, Zaqueu sabe o que aconteceu dentro dele, porque diz que ele se levanta e a ideia aqui, trazendo para os nossos dias, é aquela coisa quando está todo mundo sentado na mesa e a pessoa que vai falar levanta, bate um talherzinho no copo, faz o barulhinho. Gente, eu tenho uma coisa importante para falar. É uma declaração solene, onde Zaqueu mostra que o tempo com Jesus agora bagunçou santamente a vida dele, transformou tudo. Ele só queria ver, deu certo, ele não esperava, gastou tempo com Jesus e agora vê que não há como correr. E Zaqueu descobre a coisa mais preciosa. Veja bem o que Zaqueu diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Depois a gente vai ver o que Jesus fala sobre isso, mas eu quero que você pense comigo em como esse homem era ruim, corrupto, detestável, e é transformado exatamente nessa área que é a pior da vida dele. Ele diz: Senhor, eu vou dar, eu olho aqui à minha volta, tudo que eu tenho, eu não preciso de metade do que eu tenho para viver. Eu vou dar a metade para os pobres. E tem mais, Jesus, da metade que ficar comigo, olha só quanto dinheiro esse homem tinha, fruto de ilicitude. Da metade minha, eu ainda vou devolver tudo que eu peguei dos outros, 4 vezes. A lei dizia que se alguém tirasse algo de outra pessoa, era obrigado a devolver e acrescentar a isso 20%. Se a pessoa tivesse gastado, se fosse um animal, algo que ela tivesse consumido, matado, vendido, ela tinha que devolver 4 vezes. Zaqueu pega a pena máxima para si. E ele: Senhor, eu vou devolver para todo mundo que eu lesei, eu vou devolver isso da metade que sobrou. Veja bem o quanto esse homem tinha roubado. E ele está dizendo: Senhor, eu não preciso disso. Agora eu descobri o sentido da vida, descobri qual é o maior tesouro. E naquilo que era pior na vida de Zaqueu, ele experimenta uma transformação pelo fato de ter desejado ver Jesus, se aproximado de Jesus, descobriu que Jesus o conhecia pelo nome, e agora Jesus abre as portas do coração de Zaqueu e expõe aquele homem para si mesmo. E aqui se cumpre aquilo que Paulo vai falar mais tarde: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Zaqueu está sendo transformado pela presença, pela convivência com Jesus. A busca de Zaqueu por satisfação interior no dinheiro só é resolvida quando é transformado por Jesus. E aqui eu vejo um paralelo, não tem como não lembrar do que aconteceu no capítulo 18. No capítulo 18, um jovem rico se aproxima de Jesus. Esse sim é um homem exemplar. Um homem exemplar que chega para Jesus e pergunta: bom mestre, todo mundo conhece essa história, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: por que me chamas bom? A gente sabe a história toda, mas
Era alguém que seguia a lei perfeitamente. E aí Jesus fala assim, ó, só falta uma coisa. E Jesus mexe no ponto. Alguma coisa, uma coisa que Jesus revela àquele homem, o seu próprio coração, é exatamente o tudo que faltava. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem, me segue e você vai ter um tesouro no céu, que é o mais importante. É o próprio Deus, sou eu me entregando. E o texto diz que aquele jovem fica triste. Pouco antes o texto diz que Jesus olha para aquele homem, fita os olhos dele e diz que Jesus o amou. Mas ele sai. Diz que ele se retira triste porque tinha muitas propriedades. Não tem como não fazer o paralelo. Pô, Jesus, o senhor, do menino lá, o senhor queria tudo. E desse homem, o senhor aceita metade? Ele disse que vai dar metade só para os pobres, o senhor aceita? Não tem não tem 2 pesos e 2 medidas nesse negócio, não? A questão é que a transformação que Jesus operou em Zaqueu mostrava exatamente isso. Zaqueu, Senhor, o que eu tenho menos importa, agora que eu te conheci. Aquele outro saiu não percebendo quem era Jesus. Foi ele que foi procurar, ele jogou diante de Jesus o seu currículo espiritual e sai desaprovado, porque o amor ao dinheiro não deixou perceber que o maior tesouro era Jesus. Aqui não. Aqui Zaqueu percebe, não importa para ele subir em árvore, descer de árvore, convidar Jesus para a casa dele sem programação. O que ele quer é estar perto de Cristo, e ele descobre aquilo que Jesus vem falar em seguida, quando Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque esse é filho de Abraão. E alguém podia pensar, mas eu também sou. Mas Jesus está falando também de algo que Paulo vem dizer depois. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que, pela fé, se relacionam com Deus, por meio de Jesus Cristo. E Jesus deixa isso claro. E embora pareça que foi Zaqueu quem começou tudo, porque o texto diz que foi Zaqueu quem queria ver Jesus, e é porque ele quer ver Jesus e sobe na árvore que Jesus vê ele lá em cima. Jesus conclui dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pouco antes também você vai ver Jesus discutindo com fariseus, porque ele se relacionava com publicanos. Jesus contando a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, né, e do filho perdido. E Jesus diz isso: foi para isso que eu vim, buscar e salvar o perdido, e entre eles Zaqueu. Jesus, apesar de parecer que Zaqueu começa isso, é Jesus quem faz tudo. Jesus olha para Zaqueu, fala com ele, chama pelo nome, se oferece, e esse é o único episódio em que Jesus se oferece para ir para a casa de alguém, se convida para ser hóspede. E Jesus conversa com Zaqueu, transforma Zaqueu, salva Zaqueu, chama Zaqueu de filho de Abraão, e começa esse processo de transformação. O que Zaqueu faz é responder aquilo que Deus já começou. Uma salvação que não é pelas obras, mas que desemboca em obras. Aí Jesus fala: está vendo como é alguém salvo? É alguém que começa a ser transformado pelas piores áreas da sua vida. Jesus deixa isso claro. Pergunta para nós: o que o encontro com Cristo fez na sua vida, e o que o tempo com Jesus faz diariamente na sua vida? Transforma as piores áreas? Ou você continua lutando com algumas que são aquelas bem ruins? Eu confesso que preciso todo dia me encontrar com Cristo para ser transformado por Ele em áreas em que eu sou muito ruim. Mas isso só é possível quando a gente resolve se aproximar de Cristo, aproveitar as oportunidades de estar com Cristo e
experimentar, evidenciar a transformação que Ele faz em nós. Para terminar, eu quero só fazer algumas considerações aqui. Que nessa retomada é preciso reconhecer que qualquer busca nossa em relação a Deus já é fruto da sua busca graciosa por nós. É o que Jesus diz. Chegou a salvação nessa casa hoje porque o Filho do Homem, eu, vim buscar e salvar o perdido. Não foi Zaqueu que me encontrou. Fui eu que encontrei Zaqueu, bem antes dele subir na árvore. É preciso lembrar continuamente ao nosso próprio coração que nada é mais valioso que o próprio Jesus. E é isso que Zaqueu descobre. Senhor, eu posso dar tudo. Eu não preciso disso que eu tenho para viver. Preciso do básico. Ainda vou restituir. Vou mostrar na minha vida os frutos dessa transformação. É preciso submeter todo o ser, pensamento, vontades, emoções, à transformação que Deus quer operar em nós. Que isso seja verdade para mim e para você. Quando somos expostos a Cristo, quando estamos diante da palavra de Deus, ela mostra quem nós somos e o que precisamos mudar. Nossa resposta é: Senhor, eu resolvo. E estou começando agora, como diz Zaqueu. E é preciso, finalmente, evidenciar externamente os frutos dessa transformação operada por Deus em nós. As pessoas precisam ver, o marido precisa ver, a esposa precisa ver, os filhos precisam ver, os pais precisam ver que você, por andar com Cristo, tem as suas piores áreas transformadas, onde há restauração, onde há restituição daquilo que precisa ser consertado, devolvido. Que Deus faça assim conosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica. Obrigado por aquilo que o Senhor operou na vida de Zaqueu, que é um retrato do que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor continue nos encontrando, nos ajudando a tomar essas resoluções, para que dia a dia, a nossa vida exposta ao teu ensino, exposta à tua presença, possa ser transformada e os frutos dessa transformação possam ser vistos em nós. Quando tomarmos decisões, que os outros possam ver e constatar que o Senhor andou conosco, que o Senhor nos transformou e operou em nós. Recebe nosso louvor e adoração por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e fará em nossas vidas, em nome de Jesus.